Eu costumava acreditar que o universo tinha um senso de humor doentio. Como mais você explicaria o que aconteceu no dia em que eu virei adulto? Meu nome é Liam. Tenho 18 anos agora. E se eu dissesse que minha família esqueceu meu aniversário, isso seria até mais gentil do que o que eles realmente fizeram. Porque, veja bem, esquecer dói. Mas o que eles fizeram, aquilo pareceu intencional, como a punchline de uma piada da qual eu nem sabia que fazia parte. Deixa eu voltar um pouco. Eu cresci numa cidade pequena onde todo mundo sabe seu nome e provavelmente a cor dos seus lençóis. Minha família era o retrato perfeito da vida suburbana: mãe, pai, 2 filhos, cerca branca, churrasco no quintal. Você conhece o tipo. Meu irmão Tyler é 2 anos mais novo do que eu. Mas se você nos visse juntos, pensaria que ele era o filho de ouro e eu algum primo distante que eles deixaram dormir no sofá por obrigação. Tyler era o barulhento. Carismático, atlético, sempre soube como conquistar uma sala. Eu era mais como ruído de fundo, quieto, observador, o tipo de garoto que termina a lição de casa cedo só pra ninguém brigar. Mamãe e papai nunca disseram que tinham um favorito, mas não era preciso dizer quando tudo ao redor gritava isso. Tyler ganhava abraços quando chegava tarde. Eu ganhava sermões se não mandasse mensagem em 10 minutos. Ele destruiu o carro da família aos 16 e ganhou um mais novo 6 meses depois. Eu pedi um laptop usado para a escola e recebi uma lista impressa de vagas para adolescentes. Eu sempre tentava não deixar isso me afetar. Dizia para mim mesmo, talvez eles achem que eu sou mais independente. Talvez sejam mais duros comigo porque esperam mais. Aquelas pequenas mentiras que a gente conta para engolir um pouco melhor uma verdade amarga. Mas no meu aniversário de 18 anos, foi quando a máscara caiu. Era uma quinta-feira. Eu lembro porque tive uma prova de matemática de manhã e fui horrível nela. Totalmente. Eu já estava me sentindo mal quando entrei em casa depois da escola. Imaginei que talvez tivesse um jantar simples ou até meu taquioto favorito, qualquer coisa. Eu não queria fogos de artifício, nem desfile só um sinalzinho de que eu importava. Em vez disso, entrei na sala de estar cheia de balões e serpentinas, azul e prata, um feliz aniversário enorme na parede. Meu coração até pulou por um segundo. Eu pensei, eles lembraram. E então o Tyler entrou atrás de mim, sorrindo de orelha a orelha. O que você achou? Ele disse, com os olhos brilhando. Surpresa. Foi aí que eu notei que o banner não dizia Feliz 18 anos. Dizia só Feliz Aniversário. E o aniversário do Tyler era dali a 3 semanas. Mamãe saiu da cozinha com o chapéu de festa, já gravando tudo no celular. Você chegou. Ela sorriu para ele, me ignorando completamente. Rápido, fica ali perto da mesa. A gente precisa registrar antes de cortar o bolo. Eu só fiquei parado ali, mochila ainda nas costas, observando minha família toda se mexer como se fosse manhã de Natal. Meu pai entregou ao Tyler uma caixa com laço de verdade, e ele abriu com a empolgação de uma criança. Era um celular novinho, o modelo mais recente. Eu ainda tinha um usado, trincado, com bateria que durava umas 4 horas nos melhores dias. Eu pigarreei. Hoje não é o meu aniversário. Todo mundo congelou por um instante. Aí minha mãe virou para mim, deu uma risada forçada e disse: claro. A gente não esqueceu de você, querido. Toma. Ela me entregou um cartão dobrado e apontou para o balcão da cozinha, onde tinha um bolo pequeno. Meio comido, sem velas, sem nome, com um pedaço faltando no canto, parecia até que alguém tinha usado para escorar uma gaveta. O cartão dizia: seja mais como ele. Só isso. Sem brincadeira, sem carinho, nem sequer um feliz aniversário. E então eles riram. No começo não foi cruel, parecia mais uma risada nervosa, como se tudo fosse só uma piada boba. E eu deveria rir também. Mas ninguém disse tô brincando. Ninguém me deu um segundo cartão ou um presente de verdade. Só o Tyler segurando o celular novo, parecendo meio desconfortável antes de desviar o olhar. Eu não disse nada. Não chorei. Só assenti, coloquei o cartão no balcão e subi as escadas. Naquela noite, arrumei uma mochila, um moletom,
2 camisetas, jeans, meias, meu carregador de celular e os $40 de emergência que eu guardava numa caixa de sapatos embaixo da cama. Esperei a casa ficar silenciosa. Depois caminhei 4 quarteirões até o ponto de ônibus, sob o brilho âmbar de um poste piscando, e peguei o último Greyhound em direção à cidade. Eu não sabia o que ia fazer. Só sabia que não podia ficar. Uma semana depois, minha mãe deixou uma mensagem de voz. A voz dela tremia. Ela estava chorando. Liam, por favor, volta para casa. A gente não sabia. A gente não pensou. Só, por favor, volta. Seu pai tem rodado a cidade inteira atrás de você. Por favor. Eu não atendi porque, pela primeira vez na minha vida, eu me sentia livre. Mas isso foi só o começo. O que eles fizeram depois tornou tudo pior. Muito pior. Porque, em vez de tentarem consertar, transformaram tudo em espetáculo para os amigos, para as redes sociais, para a família. De repente, eu era o filho problemático que fugiu de casa porque não aguentava a disciplina. E quando eu descobri o que o Tyler disse pelas minhas costas, foi aí que parei de duvidar de mim mesmo. Foi aí que comecei a planejar o que viria depois. A mensagem ficou na minha caixa postal por 3 dias antes de eu conseguir ouvir até o final. Eu ficava ali, com o polegar pairando sobre o botão de play, escutando aqueles primeiros segundos da voz da minha mãe quebrando e desistindo de novo. Não era porque eu não queria saber o que ela tinha a dizer. Era porque eu já sabia. Seria culpa embrulhada em amor performático. Daquele tipo que você exibe para os vizinhos e parentes besbilhoteiros. Aquele tipo que fica lindo no Facebook, mas não te abraça quando você chega em casa. Eu estava ficando em um albergue juvenil caindo aos pedaços na cidade. $50 por semana, se você não se importasse em dividir o quarto com 2 caras que vendiam óculos falsificados durante o dia e passavam a noite jogando board games de guerra. Eu ficava na minha, dormindo com a mochila de travesseiro e o dinheiro de emergência dentro da meia. Toda manhã eu andava pelas ruas como se pertencesse àquele lugar. Sem plano, sem rede de segurança, mas com uma calma estranha, como se finalmente tivesse parado de correr em uma esteira que outra pessoa controlava. Mas eu ainda estava machucado. Não só pelo aniversário. Aquilo foi só o estopim. Era tudo. Todo porque você não pode ser mais como o Tyler? Cada vez que eu tinha que me esforçar o dobro só para ser notado. Cada jantar em que perguntavam ao Tyler sobre o treino de futebol e mal olhavam para o meu certificado de honra. Era como se eu estivesse fazendo teste para um papel que nunca ia conseguir. Eu não planejava voltar. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Tudo começou com minha tia Denise. Ela era a irmã mais velha da minha mãe barulhenta e sem filtro, no melhor sentido possível. Ela descobriu que eu tinha ido embora quando minha mãe ligou para ela em pânico, provavelmente esperando que a Denise ajudasse a fazer controle de danos. Em vez disso, Denise me ligou. Achou meu número num grupo velho de Natal e deixou um recado direto. Me liga agora, Liam. Então eu liguei. Você está seguro? Ela perguntou. Sem rodeios. Sim, respondi, tentando soar mais firme do que realmente estava. Tô bem. Você tem 18 anos agora, ela disse, como se estivesse lembrando a si mesma. Eles não podem te forçar a voltar para casa, mas isso não significa que não vão tentar te transformar no vilão. Fiquei em silêncio. Eu sei o que aconteceu, ela continuou. Sua mãe me contou uma versão limpinha, mas eu não sou idiota. Eu já vi como eles te tratam. Sempre vi. Só achei que um dia você fosse superar isso, ou que eles amadurecessem. Acho que isso não aconteceu. Foi a primeira vez que um adulto validou minha experiência em voz alta. Bateu em mim como um tijolo. Eu literalmente tive que sentar na calçada, com a garganta apertada. Eu não tenho muito, Denise disse. Mas se você precisar de um lugar, precisar de verdade, você me liga. Tá. Agradeci, desliguei e fiquei ali, observando a cidade respirar. Carros buzinando, gente apressada com café e prazos, um cara gritando sobre um cachorro perdido na esquina. Eu deveria ter me sentido sozinho, mas em vez disso parecia que eu finalmente tinha encontrado o primeiro brilho de algo sólido. Uma semana passou. Depois 2.
E então eu cometi um erro. Eu abri o Instagram do Tyler. Ele tinha postado fotos da festa de aniversário, aquela com os balões, o bolo e o celular. Só que nas fotos ele me cortou fora. Literalmente. Em uma das fotos eu lembrava exatamente de estar ao lado dele. Pelo menos meu ombro deveria aparecer. Mas ele filtrou e enquadrou tão bem que parecia que eu nunca tinha estado ali, como se eu não existisse naquele momento. A legenda dizia: melhor aniversário de todos. Sou muito sortudo por ter a família mais apoiadora. Não seria quem sou sem eles. Aquilo doeu. Mas o que me destruiu foi a seção de comentários. Mamãe, você merece tudo, querido. Seu coração é puro ouro. Papai, orgulho nem começa a descrever. Karen, amiga da família lindo e humilde, ao contrário de certas pessoas. O certas pessoas não era nada sutil. Karen era o tipo de pessoa que dizia que garotos como eu eram sensíveis demais. Quando a gente falava algo, ela dizia que depressão era uma escolha. Eu quase respondi. Quase escrevi um parágrafo ácido explicando que aquela festa era minha. Que eu fiz 18 anos naquele dia. Que eles me deram um bolo usado e um cartão que basicamente dizia para eu deixar de ser quem eu era. Mas eu não respondi. Só fiquei encarando aquele comentário por um bom tempo, com o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Depois joguei o celular no colchão e deixei tocar quando minha mãe ligou mais tarde naquela noite. O ponto de virada não foi dramático. Sem brigas, sem gritos. Foi sutil, silencioso como uma farpa finalmente empurrando o caminho para fora da pele. Aconteceu quando recebi um e-mail da orientadora da minha escola. Oi, Liam. Espero que você esteja bem. Seus pais pediram para removê-lo da lista de admissão antecipada e adiar suas inscrições até o próximo semestre. Disseram que você está tirando um tempo para colocar a cabeça em ordem. Isso é verdade? Me avise. Posso ajudar se precisar de suporte. Meu sangue gelou. Eu nunca disse nada sobre tirar tempo. Eu estava me inscrevendo para a decisão antecipada. Meus ensaios estavam no Google Docs, quase prontos. A biblioteca pública tinha internet de graça, e eu ia usar no fim de semana para enviar tudo. Eles estavam sabotando meu futuro. Foi nesse momento que percebi que não era só sobre um aniversário ou ser ignorado. Eles não apenas não ligavam para mim. Eles estavam ativamente trabalhando contra mim. E por quê? Porque eu fui embora. Porque eu finalmente disse chega. Liguei para a orientadora imediatamente e contei a verdade. Que eu tinha saído de casa, mas não porque eu era instável. Mas porque minha casa era. Eu não contei toda a história do aniversário, mas contei o suficiente. Pedi para ela não aceitar nenhum pedido sobre meu arquivo, a menos que viesse diretamente de mim. Ela concordou, com a voz cheia de empatia, e depois me enviou um e-mail confirmando que tinha restaurado minhas inscrições e bloqueado meu perfil contra edições externas. Desliguei tremendo, furioso, mas estranhamente calmo como aquele momento antes da tempestade, quando o céu fica completamente parado. Eu tinha acabado de parar de ser bonzinho. Mas o que veio depois, isso, sim, foi a verdadeira traição. Denise me ligou alguns dias depois, sussurrando como se não quisesse que alguém ouvisse. Acabei de sair da casa dos seus pais, ela disse. Eles me chamaram para jantar, disseram que queriam resolver as coisas. Mas, Liam, não tinha nada a ver com você. Eu pisquei, endireitando na cama. Como assim? Eles queriam que eu recebesse o Tyler por algumas semanas, ela disse. Disseram que precisavam de espaço, que as coisas estavam tensas demais em casa desde que você saiu, e que o Tyler estava emocionalmente abalado. Eu ri, achando que ela estava brincando, mas ela não estava. Eles disseram que eles estão agindo mal porque sente sua falta, Denise continuou. Mas então sua mãe me chamou de lado e disse e cito: precisamos que o Liam veja que fugir não vai dar atenção para ele. Estamos tentando psicologia reversa. Se o Tyler ficar com você, talvez o Liam volte para casa e pare com essa besteira. Minha boca secou. Eles estão usando seu irmão como peça de xadrez, Liam, ela disse baixinho. E pior, o Tyler aceitou. Eu não sabia o que doía mais, o fato de estarem me manipulando ou o fato de o Tyler fazer parte disso.
Talvez eu não devesse ter ficado surpreso. Ele sempre jogou dos dois lados o pacificador quando lhe convinha, o cúmplice silencioso quando não. Mas isso era baixo demais. Pedi a Denise para não recebê-lo. Ela hesitou. Não vou, disse finalmente. Mas, Liam, eles não vão parar. Estão ligando para parentes, criando uma narrativa onde você é o adolescente problemático que fugiu de casa. Estão fazendo as pessoas acreditarem que você está usando drogas, ou engravidou alguém, ou que está só se rebelando. É tudo mentira, mas eles estão construindo essa história tijolo por tijolo. Agradeci de novo. Depois encerrei a chamada. E naquela noite, algo dentro de mim mudou. Abri meu laptop na biblioteca pública e comecei a escrever. Não um desabafo, não um diário, um plano. Eles achavam que eu estava perdido, esquecido. Achavam que eu estava sozinho, à deriva, desesperado para rastejar de volta. Mas o que eles não sabiam é que eu estava enxergando tudo com clareza pela primeira vez. Cada máscara. Cada mentira. E dessa vez, eu não ia simplesmente ir embora. Não quieto. Não de novo. Depois daquela ligação com Denise, tudo parecia diferente. A névoa que pairava sobre mim desde a noite em que saí de casa finalmente tinha se dissipado. Eu não estava mais flutuando. Eu estava caindo, mas com propósito. Mas primeiro, eu precisava sobreviver. Sabe aquela frase fundo do poço? Eu achava que significava um cara sentado num banco de praça com um casaco rasgado e uma garrafa dentro de um saco de papel. Mas, para mim, fundo do poço foi acordar no albergue às 4 da manhã e encontrar minha mochila aberta e meu dinheiro de emergência desaparecido. Sem fechadura arrombada, sem janela quebrada, só, sumiu. Provavelmente alguém com quem eu dividi o quarto. Provavelmente alguém que me viu dormir com aquela mochila de travesseiro por dias. Eu queria gritar. Queria socar uma parede ou voltar correndo para casa e bater na porta até alguém me ajudar. Mas eu não fiz nada disso. Só fiquei sentado no escuro, encarando o zíper vazio como se ele pudesse, do nada, me dar respostas. Na manhã seguinte, tentei rir da situação. Você caiu direitinho, murmurei para mim mesmo no espelho manchado do banheiro do albergue. Parabéns. Aprendeu da pior forma. Eu tinha $6 na carteira, uma barrinha de granola no bolso do moletom e o celular com 22% de bateria. Foi naquele momento que parei de sentir raiva dos meus pais. Comecei a me sentir vazio, porque a verdade sobre estar por conta própria é simples: não existe rede de segurança, nem um colchão para amortecer a queda. Quando as coisas dão errado e vão dar, ninguém vem te resgatar. Você só tem a escolha: resolver ou desaparecer. Então eu resolvi. Passei a passar meus dias na biblioteca da cidade. Não só pelo Wi-Fi ou pelo aquecimento, mas porque era o único lugar onde eu me sentia invisível e vivo ao mesmo tempo. Cercado de livros, de histórias de pessoas que tinham escapado de coisas muito piores. Ali encontrei algo parecido com paz. Ficava lá por horas preenchendo candidaturas de emprego, terminando aplicações de faculdade, ou simplesmente lendo. De vez em quando, eu pensava no que minha família provavelmente estava dizendo. Ele tá exagerando. Só quer nos punir. Vai voltar rastejando quando perceber que não consegue se virar. Mas eu não queria voltar. Nem por ajuda, nem por pena, e muito menos para dar a eles a satisfação de estarem certos. Numa tarde, enquanto eu navegava sem rumo em vagas de emprego, ouvi uma conversa atrás de mim. 2 caras falando que o entregador de sempre tinha desistido. Um deles olhou para mim provavelmente porque eu já estava sentado naquela mesma mesa há uma semana inteira e perguntou: Ei, você sabe andar de bicicleta? Pisquei. Sei, por quê? Quer ganhar $30. Foi assim que comecei a trabalhar para uma lanchonete minúscula a 4 quarteirões da biblioteca. Não era glamouroso. Eles nem me deram uma bicicleta, só uma velha e amassada que eu podia pegar emprestada se consertasse os pneus por conta própria. Eu consertei. Remendei a câmara de ar com fita adesiva e fé, e comecei a fazer entregas pela cidade. Só gorjeta em dinheiro. No primeiro dia, fiz $42 mais do que eu tinha ganhado na vida inteira fazendo tarefas naquela casa. Comi uma refeição decente naquela noite. Miojo barato,
Uma maçã e uma dessas barras de chocolate que custam mais do que deveriam, mas te fazem sentir humano de novo. Nas semanas seguintes, criei uma rotina. Acordar cedo, tomar banho na academia. O dono da lanchonete me deu uma carteirinha gratuita depois que cobri 3 turnos duplos. Fazer entregas das 10 horas às 16 horas. Trabalhar nas coisas da faculdade à noite na biblioteca. Depois dormir no albergue. Era pequeno, frágil, mas era meu. Comecei a usar um caderninho onde anotava metas, frases que eu ouvia por aí, sonhos esquisitos, até pensamentos aleatórios. Um dia escrevi: "Você não é invisível. Você só está crescendo no escuro." Essa frase ficou comigo. No meio de novembro, eu já tinha economizado o suficiente para sair do albergue. Denise me ajudou a encontrar um quarto para alugar em um bairro tranquilo, na beira da cidade. Uma senhora idosa alugava o porão por um preço baixo em troca de alguns serviços básicos. Era frio, cheio de correntes de ar e cheirava a naftalina. Mas eu tinha uma chave, uma porta que trancava, um espaço só meu. Denise ainda me deu um laptop usado. Nada chique, mas suficiente para escrever redações e checar e-mails sem viver na biblioteca. Ela não pediu nada em troca. Da primeira vez que levei compras para ela só para agradecer, ela me olhou como se eu tivesse dado ouro. "Você sempre foi um bom garoto", disse suavemente. Eles só não sabiam enxergar. Quase desabei chorando ali mesmo, na entrada da garagem. Na semana antes do Natal, recebi minha primeira carta de aprovação da faculdade. Não era a escola dos meus sonhos, mas era minha. Bolsa integral. Eles me ofereceram uma vaga para o semestre da primavera se eu conseguisse provar independência financeira. Liguei para o escritório de admissões, expliquei minha situação e enviei tudo: cartas, extratos bancários antigos e até uma nota escrita pela Denise. 2 dias depois, eles ligaram de volta e disseram: "Bem-vindo." Desliguei o telefone e fiquei sentado no meio do chão, encarando o e-mail com meu nome. Naquela noite, comprei um mini cupcake na padaria da esquina, acendi uma vela e cantei parabéns baixinho para mim mesmo. Ainda não contei para os meus pais. Não ainda. Eles continuavam postando selfies de família online. Jantar de ação de graças com Tyler na cabeceira da mesa. Legenda da minha mãe: "Grata pelo filho que ficou." Meu nome não aparecia. Nenhuma menção. Como se eu tivesse sido apagado. Mas tudo bem, porque eu não tinha desaparecido. Eu estava construindo. E, pouco a pouco, estava me tornando alguém que eles não podiam mais alcançar. A melhor parte: Tyler me procurou. Começou com uma mensagem. "Tyler, ei, você tá bem?" Fiquei encarando por muito tempo. Não sabia o que responder. Eu não estava mais com raiva, só cansado. Mas algo me disse para não ignorá-lo. Então respondi: "Eu? Tô indo." "E você?" Ele levou um dia inteiro para responder. "Tyler, as coisas estão estranhas aqui. Eles falam de você como se fosse um fantasma. A mãe chorou semana passada porque viu sua escova de dentes ainda no banheiro." Aquilo me acertou mais do que eu esperava. Não porque eu sentia falta deles, mas porque eles só estavam de luto pela ideia de mim e não pela pessoa que empurraram para longe. "Tyler, eu não sabia que eles iam me usar daquele jeito. Achei que eles realmente queriam te ajudar a voltar. Desculpa por não ter respondido antes." O que eu podia dizer? Que desculpas não apagam 18 anos sendo o segundo lugar. Que eu queria que ele tivesse me defendido quando importava. Que eu detestava como ele conseguia alternar entre vítima e herói dependendo da sala. Mas lembrei de algo que Denise tinha dito uma vez: "Você não precisa deixar as pessoas voltarem, mas também não precisa deixá-las apodrecer dentro de você." Então enviei só uma linha: "Eu? Valeu. Tô me resolvendo." E aquilo foi suficiente por enquanto. As semanas passaram. O Natal veio e foi embora. Passei com a Denise. Só nós dois e o gato gordo dela. Assistimos filmes ruins de feriado, comemos torta demais e jogamos cartas até tarde da noite. Em determinado momento, ela me olhou e disse: "Sabe, você não é quebrado. Só foi criado no holofote errado." Não respondi, só concordei, porque ela estava certa.
Em janeiro, coloquei minhas coisas em 2 malas e me mudei para o dormitório da faculdade. Meu colega de quarto era um transferido chamado Gabi. Barulhento, sarcástico, sempre comendo salgadinhos, mas genuíno. A gente se deu bem rápido. Ele não ligava para o meu passado, só queria saber o que eu queria fazer. E, pela primeira vez, eu não senti que precisava me diminuir. Comecei a ir às aulas, entrei em alguns clubes e consegui um emprego de meio período no centro de escrita do campus. Ajudar outras pessoas a contar suas histórias me fazia sentir mais no controle da minha. Um dia, Gabi me pegou olhando uma foto que eu tinha impresso, eu e Denise, abraçados, sorrindo em frente à árvore de Natal dela. Ele abriu um sorriso. É sua mãe? Eu dei um meio sorriso. Melhor. Naquela primavera, recebi um e-mail de um concurso de escrita no qual eu tinha me inscrito por impulso. Eles escolheram meu ensaio sobre sair de casa como o grande vencedor. Seria publicado em uma pequena revista literária e compartilhado com os calouros. Li a carta de aceitação 3 vezes antes de acreditar. E então, como se fosse de propósito, chegou outro e-mail do meu pai. Só a linha de assunto: precisamos conversar. E, assim, o passado deixou de ficar para trás. Ele estava batendo na porta. Fiquei encarando a linha de assunto por algo que pareceu uma hora inteira. Vamos conversar. 2 palavras, sem pontuação, sem calor, veio do antigo e-mail de trabalho do meu pai, o que ele usava quando queria soar sério. Nada de pai, nada de oi, filho, apenas uma ordem embrulhada em letras minúsculas, largada na minha caixa de entrada como um pedregulho tentando criar ondas em um lago que já tinha congelado. Não abri o e-mail de imediato. Em vez disso, desci pelo corredor até a cafeteria do campus, comprei o café mais forte que tinham e me sentei perto da janela com o celular no colo. Por um segundo, considerei apagar a mensagem sem ler. Mas algo em mim hesitou. Não era exatamente curiosidade, era estratégia. Algo em mim tinha mudado nesses últimos meses. Eu não estava mais reagindo. Eu estava planejando. E, para planejar direito, você precisa de informação. Então, abri o e-mail. Liam, temos pensado muito em você. Não é a mesma coisa aqui sem você. Sua mãe tem passado por momentos difíceis e o Tyler anda mais quieto ultimamente. Gostaríamos muito de conversar. Talvez jantar, se você estiver disposto. Sei que as coisas não terminaram bem, mas queremos acertar as coisas. Nos avise, pai. Era mais limpo do que eu esperava. Sem acusações, sem culpa manipulativa, só um ramo de oliveira cuidadosamente escrito. Mas aí é que está. Eu já tinha visto eles consertarem coisas antes. Já tinha visto varrerem problemas para debaixo do tapete tantas vezes que o chão tinha ondulações. Eu não precisava de encerramento. Eu precisava da verdade. E precisava que eles soubessem como era estar do lado de fora, olhando para dentro. Porque algo me incomodava desde aquela ligação com minha orientadora do ensino médio, como eles tinham acessado minhas inscrições da faculdade em primeiro lugar. Eles não tinham minha senha. Não deveriam ter conseguido pedir alterações ou remoções. E então me bateu. Eles não precisavam da minha senha. Só precisavam fingir que eram eu. Abri meu e-mail e procurei nas mensagens enviadas de quando eu ainda morava em casa. E lá estava. Um e-mail antigo encaminhado pela escola com o link pro portal do aluno. O cabeçalho ainda dizia FWD. Mantenha este link privado. Minha mãe tinha acesso. Tyler também? Provavelmente. Talvez até meu pai. E isso significava que eles poderiam ter ligado para a orientadora fingindo ser eu. Ou até terem entrado no sistema. E, se fizeram uma vez, podiam ter feito de novo. Naquela noite, eu troquei todas as minhas senhas. Não só e-mail, mas banco, portais da faculdade, inscrições de emprego, até minha conta da Netflix. Ativei a autenticação em 2 etapas em tudo e criei um e-mail novo só para faculdade e auxílio financeiro. Eu não ia ser pego de surpresa outra vez. E comecei a pensar, se eles estavam dispostos a sabotar meu futuro só para controlar a narrativa, o que mais eles tinham feito sem eu saber? Fiz uma lista. Quem sabia que eu tinha ido embora? O que eles contaram para as pessoas?
Quem acreditou? Quem não acreditou? Quanto mais eu pensava, mais percebia o quanto eles tinham poder social, emocional e até financeiro. Porque eu nunca tinha declarado independência financeira legalmente. Então ainda podiam ter acesso a certos registros, FAFSA, documentos médicos. E, se eu não me separasse oficialmente, eles continuariam interferindo. Então fui ao setor de auxílio financeiro e perguntei o que precisava fazer para me declarar estudante independente. Não foi fácil. Tive que provar afastamento familiar, mostrar que pagava minhas próprias contas e apresentar cartas de terceiros. Denise ajudou, assim como minha antiga orientadora. As duas escreveram cartas explicando a situação, apoiando minha história sem dramatizar demais. Demorou 3 semanas, mas finalmente fui aprovado. E, com isso, eles perderam o controle. Agora eles não podiam ver minhas notas, não podiam ajustar meu status, não podiam puxar cordões nos bastidores. Eu estava intocável. Mas eu não queria vingança só por mim. Eu queria expor o que eles tinham feito, fazer com que todos aqueles para quem eles mentiram enxergassem a verdade. E a oportunidade veio do último lugar que eu esperava, Tyler. Ele me mandou mensagem de novo. Curta. Tyler, eles estão planejando algo. Ergui a sobrancelha e respondi. Algo tipo o quê? A resposta veio 1 minuto depois. Tyler, eles vão fazer uma festa grande pro aniversário de 50 anos do pai, convidar todo mundo, parentes, vizinhos, até seus antigos professores. Pisquei. Isso, sozinho, não parecia sinistro. Até chegar a próxima mensagem. Tyler, eles vão fazer um discurso sobre como perdoaram você, mesmo depois de você ter quebrado a família. Querem que todo mundo pense que foram eles que escolheram o caminho certo. Estão ensaiando comigo. Fiquei olhando para o celular, o coração batendo rápido, não de medo, mas de antecipação. Era isso. O momento de virar a narrativa. Liguei para Tyler. Por que você está me contando isso? Perguntei. Da última vez que eu vi, você estava bem confortável jogando pelos dois lados. Ele suspirou. Estava. Eu não entendia antes, mas ver eles roteirizando esse discurso como se fosse um filme de redenção, como se você fosse só uma fase que eles superaram, isso me deu nojo. Você falou algo? Tentei. Me cortaram. Disseram que eu não entendo lealdade familiar. Soltei uma risada amarga. Claro que disseram. Ficamos em silêncio por um instante. Eu não espero que você me perdoe, ele disse. Só achei que você devia saber. Faça o que quiser com isso. E assim, ele me entregou a chave. Passei as 2 semanas seguintes planejando. Primeiro, procurei a Denise. Contei tudo. Ela ficou furiosa não só pela manipulação, mas pelo teatro. Eles estão reescrevendo o roteiro, ela disse. Mas você ainda está com a caneta. E então fizemos um plano. Denise ainda estava convidada para a festa. E alguns outros parentes distantes, que tinham me mandado mensagens de apoio nos últimos meses, também. Pessoas a quem eu não tinha respondido na época, mas que agora percebi que poderiam ser aliados. Escrevi uma carta, nada de desabafo, nada de lista de mágoas. Só a verdade. O que realmente tinha acontecido. O aniversário, o recado na caixa postal, a sabotagem. Incluí capturas de tela de e-mails e mensagens, datas, até um trecho do voicemail editado para não parecer cruel, apenas verdadeiro o suficiente. Coloquei o título. O que eles não querem que você saiba sobre por que eu fui embora. Imprimi em um papel bonito, fonte limpa, assinei meu nome no final. Denise concordou em entregar as cartas discretamente na festa para pessoas de confiança. Ela até planejou deixar algumas na mesa de entrada, onde os convidados pegariam seus crachás, e lugares casual bastante para passar despercebido, ousado bastante para chamar atenção. Eu não queria um espetáculo. Queria exposição. E então, a cereja do bolo, gravei um vídeo curto, apenas 2 minutos. Eu sentado calmamente no meu dormitório, não com raiva, não quebrado, só eu. Eu disse: Oi. Se você está assistindo isso, provavelmente me conhece como o garoto que foi embora.
Talvez tenham dito que eu estava instável, ou sendo egoísta, ou passando por um drama. A verdade é mais simples. Eu fui embora porque era tratado como se não importasse. Não saí para punir ninguém. Saí para me salvar. Estou bem agora mais que bem. Estou seguro, estudando, vivendo da minha forma. Não quero pena. Não quero drama. Só quero que a verdade exista, porque por muito tempo deixaram que falassem por mim. Agora sou eu que estou falando. Obrigado por ouvir. Enviei o vídeo para o YouTube como não listado. Denise imprimiu QR codes e colocou um dentro de cada carta. Deixamos que as pessoas lessem. Deixe que vejam. O dia da festa chegou. Eu não fui. Passei a tarde no centro estudantil com Gabi, comendo pizza gordurosa e jogando cartas. Eu não precisava estar lá. Minha presença não era necessária. Mas a minha verdade, essa apareceria mesmo sem mim. Às 21h42, recebi a primeira mensagem. Primo Jake, caramba, Liam. Eu não fazia ideia. Acabei de ver seu vídeo. Sinto muito. Sempre achei que eles eram só rígidos demais. Aquela história do aniversário, cara, aquilo me destruiu. Depois veio outra. Senhor Randall, meu velho professor de inglês, eu devo um pedido de desculpas. Acreditei na versão que me contaram, mas agora vejo o quanto distorceram a história. Você merecia mais. E então, de Tyler. Você conseguiu. 2 palavras, mas eu sabia exatamente o que significavam. O discurso nunca aconteceu. Denise me contou depois que, quando as cartas começaram a circular, as pessoas começaram a cochichar primeiro baixinho, depois com mais coragem. Alguns até confrontaram meus pais diretamente. Minha mãe chorou, meu pai ficou furioso, culparam Denise, acusaram-na de conspiração, mas o estrago já estava feito. A verdade tinha saído à tona. E a história que eles tentaram escrever, havia sido rasgada e reescrita por mim. Nas horas depois da festa, meu celular vibrou tanto que achei que fosse queimar a mesa. Eu não respondi a maioria das mensagens. Não precisava. As pessoas não estavam me escrevendo porque queriam algo. Estavam escrevendo porque finalmente sabiam. Algo naquela validação silenciosa me atingiu de um jeito diferente. Não era barulhenta, nem dramática. Era limpa, honesta como o ar depois de uma tempestade. Mas as consequências, essas não foram nem um pouco silenciosas. Na manhã seguinte, Denise ligou. Não mandou mensagem, ligou mesmo. Ela só fazia isso quando algo importante estava acontecendo. Senta, ela disse assim que atendi. Tô deitado, respondi. Ok, continua deitado, mas se prepara. Ela respirou fundo. Seus pais estão em modo de controle de danos. Pesado. Estão ligando para os parentes desde cedo, tentando explicar o mal-entendido. Ri pelo nariz. Deixa eu adivinhar. De repente, minha carta é falsa. As capturas de tela foram editadas e o correio de voz está fora de contexto. Ah, eles foram além, ela disse. Seu pai tentou dizer que queria te dar espaço, mas você virou a narrativa contra ele. Sua mãe chorou por meia hora seguida. E aí um dos tios apontou que a data na foto do bolo que eles postaram no ano passado não batia com o aniversário do Tyler. E sabe o que seu pai fez? O quê? Culpou a confeitaria. Afundei o rosto no travesseiro e gemi. De algum jeito aquilo era ao mesmo tempo patético e previsível. E o Tyler? Perguntei, me sentando. Ele foi embora cedo, disse Denise. Assim que a confusão começou, falou que estava cansado do teatro e saiu. Não ouvi mais nada dele desde então. Isso me surpreendeu. Daquele tipo de surpresa silenciosa, que chega devagar, em ondas pequenas. E agora? Perguntei. Agora depende de você, ela disse. Eles estão perdendo a narrativa, Liam. As pessoas não estão mais comprando essa história de pais incompreendidos. Se você quiser abrir uma fresta para eles se explicarem, pode. Mas se quiser manter distância, ninguém vai te culpar. Agradeci, disse que precisava de tempo.
Depois desliguei e fiquei encarando a tela apagada do meu laptop. Vingança não era um único momento. Não era a carta. Não era o vídeo. Não era nem a cena na festa. Vingança era uma mudança lenta e constante de poder. Vingança era controle. E, pela primeira vez, eu tinha isso. 2 dias depois, meu pai me enviou outro e-mail. Desta vez, o assunto dizia: por favor. Abri-o. Não rápido, não ansiosamente, apenas com uma curiosidade calma que ainda me parecia nova. Liam, as coisas saíram do controle na festa. As pessoas nos entenderam mal. Não era assim que queríamos que acontecesse. Queremos explicar pessoalmente. Queremos fazer as pazes. Sua mãe está muito abalada. Por favor, Liam. Nenhuma menção ao que eles realmente fizeram. Apenas frases vagas como entenderam mal e saíram do controle. Como se a verdade não fosse a verdade. Como se eu não tivesse vivido cada momento dela. Não respondi. Não precisava. Em vez disso, redigi outro e-mail, não para eles, mas para o escritório administrativo da faculdade. Solicitei uma restrição formal na divulgação de informações aos meus pais, confirmando que eu era legalmente independente e que não desejava contato deles sobre assuntos escolares. Aprovado em 48 horas. Depois, bloqueei os números dos meus pais. Não permanentemente, apenas até decidir qual seria o próximo passo. Porque a verdade sobre a vingança é que ela não precisa ser chamativa. Só precisa ser definitiva. Semanas se passaram. Minha vida se estabilizou, sólida, fundamentada. Gabi e eu éramos praticamente irmãos naquele ponto. Aprendi a cozinhar algo além de miojo no micro-ondas. Entrei para um grupo de escrita. Fui contratado como mentor de calouros, trabalho que pagava melhor que a lanchonete e ainda dava voucher de refeição. As coisas estavam boas, pacíficas. O estranho era que a ausência dos meus pais não parecia um membro faltando. Era mais como uma cicatriz lá, mas sem doer. Mas a paz sozinha não era o fim desta história. Nem o fim completo, porque ainda havia um último fio para amarrar. Um último movimento, que veio de Tyler. Ele apareceu no campus do nada. Eu não esperava por ele. Estava sentado do lado de fora da livraria da faculdade, comendo um bagel e revisando um rascunho de redação, quando ouvi alguém limpar a garganta. Levantei o olhar. Lá estava ele, mãos nos bolsos, ombros levemente curvados, cabelo bagunçado como se tivesse passado horas passando a mão nele. Parecia mais velho, de alguma forma não fisicamente, apenas mais pesado, como se a realidade finalmente tivesse caído sobre ele. Ei, disse ele. Inclinei-me na cadeira. Não pensei que te veria por aqui. Eu sei. Desculpa te surpreender. Tentei mandar mensagem, mas você não respondeu. Olhei para meu celular. Troquei de número. Aí ele assentiu e olhou para o chão. Faz sentido. Ficamos em silêncio por um momento. Aquele tipo de silêncio que se instala entre duas pessoas que cresceram na mesma casa, mas nunca realmente se conheceram. Finalmente, ele disse. Queria conversar pessoalmente sobre a festa, sobre tudo. Fiz um gesto para que ele se sentasse. Ele se sentou e respirou fundo. Você tinha razão, disse baixinho. Sobre o favoritismo, sobre os padrões duplos. Eu não via, respondi. Eu via, mas não queria ver. Me beneficiava. E quando algo te beneficia, é fácil fingir que não está acontecendo. A honestidade dele me surpreendeu. Não o interrompi. Depois que você foi embora, continuou, eles surtaram. Não porque sentiram sua falta, pelo menos não do jeito que diziam. Entraram em pânico porque a imagem da família rachou. Eles se importavam mais com o que os outros pensavam do que com onde você estava. E eu deixei que me usassem para consertar essa imagem. Engoliu em seco. A culpa é minha. Fiquei em silêncio, deixando as palavras caírem. Ele me olhou. Você não precisa me perdoar. Só não queria ser mais uma pessoa que desaparece quando as coisas ficam desconfortáveis. Eu não sabia o que dizer. Então fiz uma pergunta simples. Por que me contar sobre a festa?
Porque não estava certo, disse ele. E porque você merecia ter a chance de contar seu lado. Você merecia uma voz. Por um momento, nenhum de nós falou. Então ele perguntou: Você está feliz? Pensei nisso. No quarto que aluguei. No trabalho que gostei. Nas aulas que me desafiaram. Nos amigos que estava fazendo. No futuro que finalmente parecia meu. Sim, disse. Estou. Ele assentiu. Quase sorriu. Bom. Antes de se levantar para ir embora, acrescentou: Mamãe e papai estão em colapso. As pessoas estão olhando para eles de outro jeito agora, fazendo perguntas. Eles não sabem como lidar com isso. Isso não é mais problema, eu respondi. Ele soltou um suspiro baixo. Eu sei, e é isso que os assusta. Ele colocou a mão no bolso e deixou algo sobre a mesa antes de se afastar. Era o cartão de aniversário, aquele que dizia: Seja mais como ele. Só que desta vez, algo novo estava escrito embaixo, com uma letra menor. A letra dele. Desculpa. Eu deveria ter sido mais como você. Eu não chorei. Não senti raiva. Apenas me senti acabado, totalmente acabado. A vingança já tinha acontecido, não em explosões ou brigas, mas no desmoronamento silencioso da narrativa deles. A queda não foi minha. Foi deles. As mentiras deles desmoronaram sob seu próprio peso. O controle deles ruiu quando parei de precisar da aprovação deles. A reputação deles rachou quando a verdade veio à tona. E o momento em que eles perceberam que não podiam mais escrever minha vida, foi o momento em que tudo mudou. Voltei para meu dormitório, cartão na mão, sentindo algo que não sentia desde criança. Luz. E quando finalmente joguei o cartão no lixo do lado de fora do meu prédio, não senti culpa. Senti liberdade. Porque vingança nem sempre é fogo. Às vezes, é simplesmente se afastar das chamas sem olhar para trás. E foi exatamente isso que eu fiz. A linha final, aquela que fecha o livro de tudo isso. Eu não venci destruindo-os. Venci me tornando alguém que eles nunca poderiam machucar.